Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. O canal Palavra de Vida apresenta Aprendendo com Salmos, estudo do Salmo 9. Índice do estudo, item 1, introdução, item 2, leitura do Salmo 9, item 3, análise dos versículos, item 4, conclusão. Item 1, introdução. O Salmo 9 é um hino de Davi que destaca o juízo, o reinado e a soberania de Deus. Davi vê o Senhor como o juiz e o rei de toda a terra. Não é possível definir em qual época de sua vida Davi compôs esse salmo, que deveria ser entregue ao cantor mor. Há um entendimento de que o Salmo 9 tenha formado originalmente um só texto com o Salmo 10, pois tratam do mesmo assunto. Na Septuaginta, eles constituem um único salmo. Nesse salmo, Davi expressa sua satisfação com Deus, alegrando-se no Senhor e sendo-lhe grato, uma vez que ele o defende de todos os seus inimigos e os livra de todos os seus temores. Dessa forma, o Salmo 9 mostra o cuidado e ajuda de Deus em favor dos seus servos. O salmista adora a Deus e declara que o seu reino se estende por toda a terra. Ele é o nosso refúgio e o nosso abrigo. Permanecendo em Deus, a calamidade não nos alcançará. Sentindo-se grandemente abençoado, Davi nos convida a cantar louvores ao Senhor. Observação 1. Cantor mor era o líder da música na adoração de Israel nos tempos bíblicos do Antigo Testamento. Em outras palavras, o cantor mor era um mestre de canto, o músico-chefe que se dedicava a entoar os louvores a Deus durante o culto dos judeus. Observação 2. O Salmo 9 foi chamado de Cântico de Agradecimento, sendo um poema de louvor a Deus que o apresenta como justo juiz que pune o ímpio e defende o oprimido. Observação 3. Há pelo menos duas considerações sobre a expressão a morte para o filho, encontrado no cabeçalho do Salmo 9. A primeira é considerar que Davi escreveu esse salmo em memória do seu primeiro filho com Batseba, que morreu 7 dias depois do seu nascimento. A segunda interpretação faz referência a Golias, campeão filisteu, que foi derrotado por Davi na batalha entre os acampamentos israelita e filisteu. Comentário da Bíblia de Estudo Almeida de 1999. Os Salmos 9 e 10 do texto hebraico formam, na realidade, um só poema, como mostra o emprego do procedimento que chamamos de acróstico. Essa forma de composição produz uma oração de estrutura bastante complexa, em que se combinam vários gêneros: cântico de ações de graça, louvores e súplica, com reiteradas expressões de confiança no Senhor. Item 2, leitura do texto bíblico, Salmo 9, versículos 1 a 20. O texto bíblico diz assim: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois, ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença, porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Repreendes as nações, destróis o ímpio e para todo sempre lhes apagas o nome.
Quanto aos inimigos, estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos, pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor, vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que, às portas da filha de Sião, eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Faça conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes, Senhor, o medo, saibam as nações que não passam de mortais. Item 3, análise dos versículos. Versículo 1, louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. O salmista inicia o Salmo 9 declarando que louvará a Deus de todo o seu coração, ou seja, de todo o seu ser. Davi também expressa o entendimento de que deve contar ao mundo todas as maravilhas que o Senhor faz. Nesse primeiro versículo, podemos extrair importantes lições para as nossas vidas. Devemos louvar a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Também devemos anunciar aos quatro cantos da terra as suas maravilhas. Nos dias de hoje, devemos anunciar a maravilha da salvação em Jesus Cristo. Versículo 2, alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Nesse versículo, o salmista declara que em Deus encontra grande júbilo e alegria. Por causa de tamanha alegria, deseja cantar louvores a Deus. Ele chama Deus de Altíssimo, do hebraico El Elyon, Deus Altíssimo. O termo Altíssimo é um título muito antigo, utilizado para se referir a Deus, declarando o seu domínio e a sua soberania. O patriarca Abraão utilizou esse termo em Gênesis capítulo 14, versículo 22, quando disse: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. Versículo 3, pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. No versículo 3, o salmista diz que os seus inimigos retrocedem, tropeçam e somem da presença de Deus, o fiel guarda dos seus servos. Por um caminho o inimigo vem contra o justo, mas por 7 caminhos fugirá de sua presença. Tudo isso acontece por causa do fiel agir de Deus em favor dos seus servos. Versículo 4. Porque sustentas o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e julgas retamente. Nesse versículo, Davi mostra a fidelidade de Deus em favor dos seus servos, pois julga retamente, assentado em seu alto e sublime trono.
Repreendes as nações, destróis o ímpio e para todos sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Nesses versículos, Davi menciona qual é o triste fim daquele que se opõe a Deus. Ele será repreendido, destruído e terá o seu nome apagado, pois cairá no esquecimento. Os inimigos não prevalecerão contra o Senhor e os seus servos, porque serão reduzidos a ruínas perpétuas e terão as suas cidades arrasadas. Novamente o salmista considera que ninguém se lembrará dos ímpios e de suas obras, tudo perecerá. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Nesses versículos, o salmista faz um contraponto entre os seus inimigos e o seu Deus. Enquanto os inimigos estarão em ruínas perpétuas, com suas cidades arrasadas e sua memória perecida, o Senhor permanecerá para sempre em seu trono, julgando o mundo com justiça e administrando os povos com retidão. Diante disso, entendemos que o Rei das Nações está ciente e no controle de todas as coisas que estão acontecendo no meio dos povos. O Senhor também é alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. O termo refúgio se refere a um lugar seguro, muito relacionado a um lugar localizado nas alturas. O salmista Davi passava muito tempo ao ar livre e usava figuras geográficas para descrever o zelo e o cuidado de Deus. A expressão, os que conhecem o teu nome, corresponderia a ter a fé salvadora do Novo Testamento. Davi reconhece que o Senhor é o alto refúgio do oprimido em horas de tribulação e demonstra certeza de que aqueles que buscam ao Deus fiel jamais serão desamparados. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos, pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Novamente o salmista convida para cantar louvores em Sião e proclamar entre os povos os seus feitos. Como já considerado, devemos proclamar as grandezas e as maravilhas que Deus tem feito nos dias de hoje, das quais nós somos testemunhas. A expressão, aquele que requer o sangue, deixa bem claro que Deus não deixará impunes os assassinos. Assim como Deus não se esquecerá de punir os homicidas, assim também Ele não deixará de socorrer os aflitos. Compadece-te de mim, Senhor, veia que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que, às portas da filha de Sião, eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Davi pede a Deus que se compadeça dele, que o livre das portas da morte, para que ele possa cantar louvores às portas da filha de Sião. Filha de Sião era um termo afetivo para se referir à cidade de Jerusalém. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa, enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos.
Davi pede a Deus que os laços armados pelos inimigos sirvam-lhes de armadilha, que os ímpios caiam na cova que cavaram e que ele mesmo seja salvo desses laços pelo Senhor. De acordo com a Bíblia de Estudo Almeida de 1999, cova ou sepultura é o mesmo que rede ou laços, imagens típicas dos Salmos para descrever as ciladas do inimigo. Os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus, pois o necessitado não será para sempre esquecido e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. No versículo 17, o salmista deixa bem claro que os perversos e aqueles que se esquecem de Deus serão lançados no inferno. No Antigo Testamento, o termo inferno não era entendido como um lugar de condenação eterna. Somente no Novo Testamento, o Senhor Jesus apresentou o inferno como lugar de dor, ranger de dentes e de tormentos. A verdade é que o fato de os ímpios e as nações rejeitarem não somente a palavra de Deus, mas também ao Deus da palavra, trará sobre eles o triste fim da condenação eterna. Por outro lado, os necessitados e os aflitos não serão esquecidos por Deus, nem terão a sua esperança frustrada perpetuamente. Deus, no tempo certo, virá em socorro dos seus servos. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. Levanta-te, Senhor, diz o salmista. Com essa expressão, Davi pede ao Senhor que haja para que o mortal não prevaleça. Novamente, Davi lembra que o Rei das Nações tem poder sobre todos os povos do mundo e as nações serão julgadas em sua presença. Infunde-lhes, Senhor, o medo. O salmista sabe que com uma só palavra Deus pode infundir temor nas nações para que reconheçam a sua eternidade e também para que saibam que não passam de mortais. Item 4. Conclusão. No Salmo 9, Davi promete que louvará a Deus de todo o seu coração e que anunciará todas as suas maravilhas. Louvando e anunciando as maravilhas de Deus, o salmista diz que se alegrará em sua presença. Essas colocações nos permitem fazer uma importante reflexão para as nossas vidas. Deus nos chamou, em primeiro lugar, para termos uma vida de adoração e relacionamento com Ele. Em segundo lugar, Deus nos chamou para termos uma vida de serviço, anunciando suas maravilhas. É importante atentarmos para isto. Primeiro devemos ter vida com Deus, relacionamento com Deus. Somente depois devemos nos preocupar com a vida de serviço a Deus. O canal Palavra de Vida apresentou Aprendendo com os Salmos, estudo do Salmo 9. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.